Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Alfredo Marrucho, gerente de conteúdo da Uquibar. Essa é a sala Gold do evento de lançamento, dos anuários Uquibar de FI 2022. E essa sala aqui, ela busca discutir aí o histórico recente e as perspectivas futuras do mercado de FI. Então, mesmo que a gente desconsiderasse, a pandemia nesses 2 últimos anos, a gente já teria bastante coisa para discutir aqui. Então, o mercado de FI é extremamente pujante, em termos de volumetria, em termos de investidor, em termos de novidades, que têm surgido em termos de prática, de tipo de ativo e muitas outras coisas. Então, se a gente for aí sim adicionar a pandemia, a gente já tem aí uma nova gama, de assuntos para discutir. E para isso eu vou contar com a presença, da Nathalie Vidual, da CVM, do Rodrigo da Silva, da Cushman & Wakefield, do Ricardo Spezia, da Next Auditores, e do Bruno Margato, do Credit Suisse Hedging Grifo. Então, antes de começar aqui com a rodada de apresentação, eu vou passar só para alguns dados do anuário para a gente contextualizar a nossa conversa aqui e também dar amostras do crescimento e da diversidade desse mercado. Então, vou começar inicialmente aqui pelo mercado primário, de FI. Então, 2021 foi um ano, mais uma vez, um ano recorde de emissões de FI. Então, chegou aí na casa dos 49 bilhões de emissões de cotas. Então, aqui a gente considera tanto IPO como follow-on e também fundos listados e não listados. Então, é um crescimento bem importante frente ao do ano passado, do ano retrasado, 2020, onde foram emitidos 45 bilhões em novas cotas de FI, e um crescimento ainda mais importante em relação a 2019, quando o montante emitido chegou a 40 bi. Tá? E aqui a gente não está nem levando em conta 2018 e 2017, que é um percentual aí menos de 20%, 25% do montante emitido em 2021. Então, aqui a gente vê a composição entre aqueles fundos listados para negociação em bolsa e aqueles não listados. Então, naturalmente, a maior parte do montante emitido se refere aos fundos listados. Não houve nenhuma grande mudança aí nesse sentido nos últimos anos, com exceção lá em 2017, ficou bem meio a meio, essa segmentação, mas de lá para cá tudo tem se mantido aí na casa dos 25% a 30% por ano, se referindo às cotas dos fundos não listados. Um outro gráfico bastante interessante são as emissões de FI por tipo de ativo lastro. Então, se a gente for marcar aqui renda fixa, a gente vê uma subida muito importante no ano de 2021 frente aos anos anteriores. Então, a gente vê aqui que vinha num patamar bastante estável, na casa dos 20 bilhões emitidos. E em 2021, o montante emitido de renda fixa chegou a 41 bilhões. Então, se a gente adiciona 41%, desculpa, do total. Se a gente adiciona o logística, a gente tem aí um crescimento já nos últimos anos bastante relevante desse segmento. Então, em anos anteriores, 2015, 2014, a gente tinha visto uma preponderância dos FIs de lajes corporativas, de escritórios, mas nesses últimos 5 anos, como a gente consegue ver, percentual muito grande aí já é referente aos fundos de logística. Então, depois a gente tem residencial, que representa mais uma parcela crescente frente ao ano de 2020. Depois a gente tem escritórios, então, escritórios, como a gente vê, se reduziu frente a 2020, ligeiramente. Renda variável também tem uma parcela aí mais tímida, vamos dizer assim, do total emitido, e essa parcela também se reduziu frente a 2020. E aí nós temos a novidade do FIAGRO. O FIAGRO ele não existia em 2020, ele passou a existir
na segunda metade de 2021, e mesmo assim, todo o montante emitido, né, dos FIs FIAGROS, eles já se equivalem ao montante emitido dos FIs de renda variável, que são os FOFs, né, os fundos de fundos. E aí, na sequência, a gente tem os fundos diversificados, a gente tem os multiclasse, tem o shopping center, que também é uma categoria, né, que perdeu aí participação nesse mix, né, de tipos de ativo, né, dos FIs. Além disso, você tem a novidade, né, nos últimos anos, né, que são os FIs de fazenda. Esses FIs eles já tinham alguma preponderância dentro do segmento, né, de fundos não listados, mas nos últimos 2 anos eles passaram a constar também dentro do subsegmento de fundos listados para negociação em bolsa. Além disso, a gente tem o segmento industrial e também os outros tipos de ativo aí. Então, a gente tem estádio de futebol, a gente tem cemitério, por exemplo, escolar, hospital e assim por diante. Uma outra mostra, né, da diversificação que a gente pode perceber desse mercado aqui o estoque, né, de patrimônio líquido, né, desses fundos no final de 2021. Então, aqui a gente pega uma segmentação entre aqueles fundos listados e não listados, né, mais uma vez. Então, se a gente considera os fundos listados, a gente tem um total de 343 fundos, somando 161 bilhões de patrimônio líquido. E aí, desse total, né, tanto em termos de número de fundos quanto em termos de patrimônio líquido, o que se destaca são os fundos de renda fixa, né, eles representam a maioria aí sob ambos os indicadores. Depois a gente tem, né, logística e escritórios. Então, escritórios, né, tem maior número de fundos do que logística, mais um montante de patrimônio, né, equivalente. E aí, depois de escritórios, né, aí sim, shopping center, depois diversificado, depois renda variável, né, que são os fundos de fundos, e depois residencial, que embora tenha aí uma parcela, né, do patrimônio relativamente pequena, né, de 4 bilhões, você tem um número de fundos bem importante, que é de 32 fundos aí no final de 2021. Se a gente pega já os não listados, a gente tem um número de fundos equivalente aos listados, porém o patrimônio, né, é bem menor, é de apenas 60 bilhões. E aí, nesse caso aqui, prevalece aí ainda, né, os fundos de escritórios, somando 38 fundos, né, e 12 bilhões de patrimônio. E depois a gente tem aí os diversificados, que somam um número de fundos, né, maior, né, 74, embora tenha um patrimônio menor. E depois a gente tem aí uma composição bem parecida, né, com os listados, tem shopping center, tem logística, lojas individuais, residencial, industrial, e tem o destaque aqui para o hospitalar, que são 4 fundos também. Então, feito esse preâmbulo, né, eu vou passar a palavra agora, né, para a Nathalie se apresentar brevemente, então depois a gente vai passando para os outros, mas antes de tudo, eu queria só dar boas-vindas a todos vocês, a todos que nos assistem. Então, bom dia, Nathalie. Obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de participar aqui das discussões. Como o Alfredo já comentou, eu sou a Nathalie, eu entrei na CVM em 2012. Então, quando eu entrei, eu comecei trabalhando na área de acompanhamento de companhia de capital aberto. A minha gerência fazia supervisão de demonstrações financeiras, eram assuntos de natureza contábil, essencialmente. Aí, em 2018, eu fui convidada para trabalhar na área de fundos, justamente para ajudar nessa supervisão de demonstração financeira de fundos estruturados, que, no caso, seriam os fundos imobiliários e os FIPs. E aí, ano passado, teve uma cisão da SIM, com a criação da SSE, que é a Superintendência de Supervisão de Securitização, e o superintendente, que é o Bruno Gomes, ele me convidou para assumir a gerência, uma das gerências da área, né, que também é uma gerência de supervisão. E atualmente, apesar de eu ter esse histórico mais de contabilidade, aí essa trajetória na CVM, a gente faz uma supervisão ampla de produtos de securitização, né, que é o CRA, o FDIC, o CRI,
as próprias securitizadoras e também de fundo imobiliário. Então, a gente trata consultas de participantes do mercado, a gente analisa reclamações de investidores sobre o funcionamento desses produtos e a gente também presta suporte para a própria CCE de algumas matérias que precisarão ser levadas para a deliberação do colegiado. Então é isso, pessoal. Obrigada. Passo a palavra para os meus colegas. Obrigado, Nathalie. Ricardo, mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Alfredo. Prazer imenso em dividir a sala com a Nathalie, Rodrigo, Margato, que eu conheci hoje também. Eu sou o Ricardo, CEO da Next Auditores, né? A Next é uma das top 5 empresas de auditoria de fundos de investimento imobiliário no Brasil. Então a gente aí vivencia um pouquinho aí os sucessos, as dificuldades e toda a evolução desse mercado. E espero ajudar aqui com um timaço desse, né? Poxa, como é que só o Alquibar para conseguir reunir pessoas que estão no dia a dia desse mercado, né? Então, para mim, um prazer imenso aí por ser convidado aí pelo Alquibar para estar junto aqui com vocês. Obrigado, Ricardo. Bruno, muito bom dia. Também um prazer ter você aqui. Bom dia a todos. Bom, eu já conheço a Alquibar há bastante tempo. Eu fiz o curso da Alquibar em 2009, acho que foi o segundo ou terceiro curso lá com o Col. Sou parceiro aí da casa desde que comecei esse negócio de fundo imobiliário e CRIs. É um mercado pequeno, né? É um mercado recente também, que eu já acompanho há bastante tempo, então eu sou um entusiasta aqui desse mercado, além de trabalhar nele. Bom, eu estou no CSHG, toco a gestão dos fundos imobiliários, mais especificamente hoje o fundo de logística, né, que é o maior fundo de logística do setor, o fundo de 3,5 bi de valor de mercado, o fundo de renda urbana, que acho que está dentro de diversificados ali da imagem que você mostrou, que é um fundo que compra educação, varejo e saúde, é um fundo hoje de 2,3 bi de patrimônio. E nosso fundo de crédito também, que é um fundo aí de 1,5 bi. E hoje a casa, a gente tem todas as estratégias, né, de FIIs, é uma casa bem tradicional aí dentro do mundo de fundos imobiliários. E estou aqui para tentar ajudar, tirar dúvidas das pessoas e contribuir de alguma forma aí com todos. Então, fiquem à vontade aqui, espero poder ajudar a Alquibar e todos aqui. Obrigado, Bruno. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Alfredo, bom dia a todos que estão participando com a gente. Primeiramente, agradeço aí ao Alquibar pelo convite, né, de participar do painel, né, discutir o momento atual aí, perspectivas de mercado, né. Eu estou na Cushman Wakefield desde 2014, quando eu entrei já diretamente na área de avaliação imobiliária. Nós somos divididos por especialidades, né, de avaliação, pelo tamanho que é hoje em dia, né, a maior área de avaliação imobiliária no país hoje em dia somos nós, né, e até pelo volume e por especializações nós somos divididos por células de especialidades mesmo. Eu sou responsável pelo time que avalia escritório, lajes corporativas e projetos especiais. Então, tudo que não vai para o pessoal, para o time de retail, para o time de industrial, logística e agrobusiness e crédito imobiliário, fica a cargo da minha equipe. Bom dia a todos aí. Espero contribuir aí de uma maneira significativa aí para a discussão. Obrigado, Rodrigo. Eu queria começar aqui a discussão justamente por você, para que você nos desse aí um panorama geral, né, do mercado imobiliário nos últimos anos. Sem dúvida, aí foram anos desafiadores, né, para vários setores, né, do mercado. Eu, particularmente, né, acho que tanto de shopping center como lajes corporativas foram aqueles que sofreram mais, né, durante esses anos de pandemia. Mas eu acho que a pandemia, de certa forma, impôs uma dificuldade mais filosófica, vamos dizer assim, para o setor de lajes corporativas, justamente porque era um movimento, né, inesperado, né, vamos dizer assim, de abandono, né, do trabalho presencial repentinamente.
E aí depois a gente passou a trabalhar, né, de forma remota, e agora a gente está voltando, mas voltando de uma forma diferente do que se trabalhava antes, né, vamos dizer assim. Em paralelo, acho que os shoppings, né, eles já, de certa forma, eles já tinham um desafio que já estava dado antes da pandemia, que era a ascensão das compras online, né, e outras formas, né, de consumo, que, na verdade, já imagino que a pandemia tenha acelerado, mas não tenha mudado essa dinâmica de figura. E acho que, justamente nas lojas corporativas, essa mudança de paradigma me parece que foi mais importante, vamos dizer assim. Certo? Sim, sim. O que a gente entende e percebeu do mercado, né? Dando uma visão geral sobre outras tipologias, né? Pegando esse gancho aí da parte do retail. Sim, ele já foi um desafio nessa questão do e-commerce, né? É claro que favoreceu, eles tiveram que se readaptar, então os shoppings na pandemia fechado por um bom tempo ficaram como hubs, né? De retirada de produtos. Então tinha os drive-thrus deles e eles começaram a fazer as próprias lojas, as vendas online também, as próprias lojas dos shoppings. Então eles tiveram que se readaptar ao modelo, mas foi um desafio, mas agora, mesmo até aqui em São Paulo, o polo que é São Paulo, o tamanho que é São Paulo, ainda os shopping centers, agora com essa retomada, o fim da pandemia, ele ainda é um centro de convivência e lazer, né? Então, entendo que a retomada de ocupação, enfim, as compras em loco mesmo vão aumentar e vão se manter, né? Mas, por um outro lado também, né, a parte do e-commerce, no momento de pandemia, favoreceu o setor logístico, né? Principalmente as locações de last mile nos grandes centros urbanos, né? Para as lajes corporativas, sim, foi um desafio, até cultural de muitas empresas, né? Entendo isso, até pela parte da Cushman mesmo, que é uma empresa de muito contato pessoal no dia a dia com clientes, né? É o nosso dia a dia, né? É o nosso ganha-pão. O foco nosso principalmente, basicamente, clientes, né? Essa questão, até essa mudança cultural e abrupta, né, que surgiu do trabalho híbrido, na pandemia totalmente remoto, né? Foi um desafio, mas favorecido ainda bem pela tecnologia que a gente tem hoje em dia, facilitou a dinâmica, tanto que hoje em dia o que era sempre reunião presencial, hoje em dia a gente tem feito muito reuniões mais dinâmicas e ágeis através do Teams, por exemplo, dessas ferramentas que tem hoje em dia. Sim, foi um desafio, muitos deram certo para quem conseguiu trabalhar de maneira remota. Hoje em dia, entende-se que um pouco desse conceito tende a mudar, principalmente no maior mercado do país, que é São Paulo, de lajes corporativas, e pela dimensão das próprias cidades, né, da própria metrópole, em que um dos principais fatores é a questão do deslocamento. Então, entendemos, a gente percebe, e também pegando um gancho aqui pelo que está acontecendo também atualmente dentro da Cushman, que deve permanecer o trabalho híbrido, né? Então, tem essa mudança de relação, até para dar mais qualidade de vida aos colaboradores, tudo, e principalmente quem mora longe, para conseguir, hoje em dia eles têm capacidade de, quando trabalham em casa, ganha mais tempo no dia para fazer outras coisas, ganha maior produtividade também. Isso tem sido demonstrado, a gente percebeu de maneira bem clara e tem funcionado. Mas ainda há necessidade, né? Essa diferença que está tendo agora é um pouco mais de investimento em espaços com maior qualidade de vida e atratividade também para os colaboradores, né? Então, aquele adensamento maior que tinha dos escritórios, a gente entende que vai começar a ter um pouco mais, porque precisa um pouco mais de espaçamento, vai mudar um pouco mais, eu acho que até o regimento, a normativa em relação a isso, e criação desses novos ambientes comunais aí dentro da empresa, dentro dos escritórios. E essa é um pouco da dinâmica de mudança conceitual até. Que é, por exemplo, pegando até, que eu já ouvi de perspectiva de próprio inquilino, que já fazia, por exemplo, a Google,
já fazia o trabalho híbrido, hoje em dia eles já tinham isso, essa flexibilidade, e estão aumentando isso, né? Aumentando essa parte de conceito. Outras empresas estão adaptando e seguindo o que aconteceu forçosamente por conta da pandemia, né? Mas entendemos também que essa questão a necessidade ainda da convivência em loco, as perspectivas agora com o fim da pandemia são favoráveis, tá? Para mesmo mantendo o trabalho híbrido, do aumento da ocupação, até o que se tem visto de planos de expansão de próprias empresas, como, por exemplo, o Facebook, que já ocupava o Infinity e agora expandiu para o Birman 32, né? Ou seja, perspectivas positivas, né? E até para essa questão da convivência mesmo em loco, né? É importante, né? Essa questão de poder trabalhar de qualquer lugar é muito legal, né? Muito o dinâmico, a qualidade de vida, tudo, mas essa questão da convivência, da interação pessoal entre os colaboradores, entre o próprio time, se torna muito mais dinâmico pessoalmente. Eu, como gestor, eu vejo isso. Hoje eu estou no escritório, ontem eu estava, então eu percebo como funciona a tratativa dos entendimentos com o meu time de maneira muito mais dinâmica e mais clara até para o entendimento, né? Pessoalmente, e entre as áreas da empresa também, né? E também tem um outro ponto que é fundamental, e ainda mais para novos colaboradores, né? Que é a questão do sentimento, né? De pertencimento à companhia, de fazer parte, de integrar a cultura da empresa, tudo isso. Então, tudo isso acho que se demonstra de maneira favorável e vai corroborar para novamente o aumento da ocupação, tá? Nas projeções. A gente, pegando agora como foi a parte, entrando um pouquinho mais na parte de lajes corporativas, né, que é mais o foco do meu time, né? A gente já vinha, né, com o fim da recessão, a maior recessão que a gente teve, né, econômica aí, para o meados de 2019 já estava tendo uma ascensão até em número de transações bem favoráveis, até pelas compressões de cap rates que estavam tendo, com uma perspectiva de melhora futura no ganho, na yield, né? E principalmente nos prédios, nos trophy buildings, nas principais regiões, nas regiões CBDs, né? Nos principais distritos financeiros de São Paulo, já vinham ganhando bastante força. A perspectiva para 2020 era extraordinária. Então, acho que isso só foi um pouco postergado, né? Esse boom que ia ter, né? A gente foi pego de surpresa em algo que a gente não imaginava que aconteceu a passar nas nossas vidas, né? Uma pandemia, mas mesmo assim eu acho que, de novo, pegando pegando os principais FIIs que a gente avalia há muitos anos, temos como clientes, né? BTG, tivemos CSHG, temos CSHG em vários setores, temos vários outros players, tanto para fechado ou não, né? Que fazemos avaliações anualmente desses fundos. Então, a gente percebeu que com gestão qualificada, pegando esses fundos com ativos de qualidade, ativos novos, ativos de padrão alto, competitivos no mercado e nesses principais distritos financeiros, a gente percebeu a resiliência deles, por mais que tenha tido algum aumento na vacância, que foi ligeiro, e alguns até diminuiu, na própria Faria Lima, prédios que eu mesmo avalio, tiveram algumas perspectivas favoráveis também, alguns acontecimentos positivos, como o aumento do valor médio de locação. Então, são perspectivas boas. A gente viu um aumento aí, repasse, em alguns casos, pelo aumento do GPM, que é o principal índice de correção dos valores contratuais, e às vezes 100%. Então, eu vi contratos de locação crescendo entre 20% a 30%. E mesmo no momento de pandemia. E as empresas mantendo e não diminuindo, e às vezes com plano de expansão. Então, assim, tudo isso demonstra a resiliência do setor, né? Então, assim, alguns ativos que eu avaliei, por exemplo, mesmo entre 2020 a 2021, por mais que eu revisse algumas
premissas macro, principalmente em relação à taxa de desconto, cap rate, em linha com o aumento da taxa de juros, mas de maneira bem orgânica, né? Exatamente pela performance positiva desses ativos. A gente viu estabilidade de valores de mercado e até um pouco, em alguns casos, aumento também, né? Então, em que às vezes você tinha um aumento de, sei lá, 4% a 10% na vacância, mas, por um outro lado, o valor médio contratual subiu 10%, 15%, 20% em alguns casos. Então, e tivemos também alguns pontos durante a pandemia, né, de desocupação, alguns que foi focado em um outro setor que precisou fazer alguma mudança, alguma adaptação até por custo, em parte, por exemplo, de áreas de atendimento a clientes de fintechs. Então, eles mandaram, que não tem essa tratativa, esse contato direto com clientes no dia a dia, que precisa de áreas comerciais, essas coisas, bancos. Então, passou a ser remoto. Então, e mesmo assim, agora, hoje, muitos deles estão voltando e migrando, às vezes falta espaço para ocupação novamente, né, dos escritórios. E algumas desocupações já eram previstas, né, também de planejamento de próprias empresas, como, por exemplo, a saída da Nextel do Rocha Verá, que aumentou a vacância dele significativamente, mas já era algo planejado antes da própria pandemia, né? Então, assim, eu acho que essa é um pouco da visão geral e da perspectiva que eu tenho e o que eu passei nesses últimos 2 anos, principalmente, e como tem agora essa visão favorável de retomada do mercado aí a partir agora de 2022, com o fim da pandemia, né? Rodrigo, desculpa entrar no meio do assunto aqui, Alfredo, mas eu tenho visto nas lajes corporativas a tendência de ter muito check-in agora, né? Você não tem mais as baias, os workstations fixos, né? E as pessoas fazem check-in, e esse check-in controla tanto no ambiente dentro do escritório, como fora também, para saber onde o time está, né? Isso é uma tendência que você tem visto também nas suas análises, e se você acha, também pelo que você falou, se eu entendi aqui, você acha que a vacância a falta de locação, a diminuição na locação, ela foi suprida pela atualização no valor, pelo indexador? Você acha que deu esse equilíbrio ou não é bem isso? Sim, é que eu falo. Às vezes, vamos lá, primeiro pegando do fim para trás, né? Essa questão que eu falei, como foi favorecido, né, e o conseguir ter esse upside aí nos valores de locação contribuiu para equilibrar e às vezes de maneira positiva mesmo e ter uma valorização do ativo a valor de mercado. Foi superior, né, esse ganho de valor médio contratual foi superior, né, a alguma perda que possa ter no aumento da vacância, na desocupação do prédio. E que, de novo, a gente já tem essa perspectiva que já tinha o favorável, tem novos estoques entrando aqui em São Paulo e ainda está acontecendo, já tem pré-alocações e tem a perspectiva de ocupação. Então, pode ter algum aumento pontual em relação à vacância, até pelos esses novos estoques, mas sim, tem prédios de qualidade entrando e com demanda para isso, reestruturação de todo o mercado, né? Então, aquilo que já estava, a demanda reprimida que estava lá e foi surpreendida pela pandemia, agora, pouco a pouco, vai ganhando de novo esse espaço, né? E essa questão do aluguel compensou alguma perda na vacância, de receita na vacância. Sobre essa questão do check-in, sim, tem tido esse modelo facilitado pelos aplicativos, tudo, em que já tinha, em alguns momentos, mesmo aqui dentro da Cushman, a gente, pela área de avaliação, precisava de postos fixos, né, de trabalho, mas áreas comerciais que precisam até esse negócio de sair para atender cliente, visitar a cliente em loco, a reunião, tudo, já trabalhava até com esse sistema de rotaling, né, não tem a posição fixa. Então, agora sim, tem essa questão do check-in, a gente já até aboliu aqui, já definiu os dias de híbrido, a gente já tem as áreas definidas, os espaços definidos, por exemplo, para V&A, que a gente ocupa praticamente quase metade do andar aqui, pelo tamanho da área. E já tem onde está, mas daí cada um senta e divide, mas daí já tem as áreas definidas, né? E uma coisa que eu acho que é tendência agora, até lembrando aqui, que é um dos pontos que foi discutidos para essa questão de qualidade de vidas, até no GRI, que é de escritórios, que foi semana passada, aí, que foi bastante interessante e produtivo, e até favorecer um pouco essa questão da mobilidade e flexibilidade com os funcionários, né? Criar alguns hubs de acesso em alguns pontos específicos da cidade.
né, para que ele possa, não tem, às vezes mora muito longe, vamos dizer, poxa, eu trabalho na Faria Lima, mas mora lá na Zona Norte, já quase saindo de São Paulo. Então, poxa, você pensar que tem que pegar trânsito é no mínimo 1h30 para vir e mais 1h30, 2 horas para voltar. Então, já tem essa perspectiva dos próprios, as empresas que ocupam e até os proprietários de pensar nesses hubs, né, que daí é essa questão, faz check-in lá, pega um lugar de trabalho de coworking, enfim, para ter essas facilidades. Então, ou seja, vão criar outras oportunidades também dentro do mercado em regiões periféricas, enfim, ou regiões pontuais nesse sentido. Ô, Rodrigo, posso contribuir um pouco aqui com a prática? Claro, por favor. Deixa eu dar um pouco de cor aqui, acho que o pessoal de tudo que você falou. Como é que se comportou o portfólio, né? Olhando um pouco só escritório, nesse primeiro momento, o que aconteceu com o mercado como um todo, olhando São Paulo também, tá? Porque as outras regiões a gente só olha Rio e São Paulo aqui, o resto é muito pequeno e não tem nem densidade. Olhando São Paulo, a região da Faria Lima praticamente não sofreu nada, tá? Mesmo com a pandemia, a taxa de vacância permaneceu totalmente estável e preços idem. Então, preços, na verdade, hoje você já vê uma retomada de preço de locação. Então, você teve ali um arrefecimento de preço de locação e já de alguns meses atrás a gente já tem uma retomada e uma puxada de verdade de valor de locação, até em termos reais, tá? Olhando IPCA. E aí um pouco do que o Rodrigo colocou o IGPM ajudou muito nesse processo, tá? Porque uma vez você tem um IGPM muito descolado do IPCA, você trouxe um ganho real para onde você de fato tem uma demanda maior por escritório e você consegue fazer essa prática, né, de puxar um pouco o valor da locação. Então, sozinho, só pelo IGPM, a gente conseguiu aqui passar praticamente 100% dos contratos dentro do setor Faria Lima. Tá? Isso é prática. Hoje, se você precisar de 3 mil metros aqui na região da Faria Lima, não tem. Não existe. Você não tem disponível para alugar um espaço grande hoje por aqui. Então, o mercado de escritório está super saudável nessa região. Aí, outras regiões, Vila Olímpia e Paulista, que vamos dizer assim, é o mais próximo do que é a Faria Lima, sofreu um pouquinho em pandemia, tá, com relação a tanto vacância quanto preço. Ambos caíram e agora, com a Faria Lima fechando e puxando o preço, essas regiões são as primeiras que são abastecidas. Então, a demanda começa a vir, você não tem grandes ofertas, como o Rodrigo já falou, as ofertas foram basicamente, já tinha pouco, que já era um mercado que já vinha sofrendo, e o ciclo imobiliário de escritório ele é longo, então você tem agora uma entrada maior dentro desses dois setores, Vila Olímpia e Paulista, tá? Então você já agora começa a ver, já de uns meses, poucos meses para cá, uma puxada inclusive de preço, então taxa de vacância caindo e preço começando a subir de uma magnitude menor, tá? E início ali de Berrini também. Aí você pega Berrini do meio dela para frente, entrando em Chucre e Zaidan, aí não. Tá? A gente, muito pelo contrário, você vê taxa de vacância alta, porque ali tem uma grande concentração de oferta e juntou com a pandemia. Então você tem uma região nova, que ela estava ainda se estabelecendo, então também tem essa dificuldade, juntou meio que tudo, né? A pandemia atrapalhou muito a evolução de uma nova área, que já não é nova, né? Mas assim, o desenvolvimento daquela área para frente, né? Que é para onde ela estava indo. Então ali na nossa visão aqui é uma região que ainda vai sofrer muito, porque você tem uma grande quantidade de oferta concentrada ali, e demandas que hoje você tem demanda por lugares mais próximos do trabalho, que é o que o próprio Rodrigo estava dizendo. E aonde já os entornos estão constituídos, né? Que Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, etc., que é onde estão as grandes densidades. Como ali ainda é uma região nova, você ainda vai ter um momento mais longo para aquilo ganhar densidade de fato. Tá? Então, ali a gente vê com uma grande dificuldade de curto e médio prazo. Então, quem transacionou naquela região, imaginando que aluguel ia puxar aí para casa de R$140, 150, vai ter problema, tá? Isso é um fato. Já está acontecendo, taxa de vacância alta e aluguel na casa de 70 a 80. Perspectiva de subir isso? Baixa, na minha visão.
Então, acho que ali é um movimento que vai demorar um pouquinho mais para acontecer. Tá? Isso olhando o escritório. Aí, dando só uma pincelada no resto, para também não ser muito longo aqui, logística, acho que basicamente aconteceu o que o Rodrigo falou, você tem a puxada do IGPM corrigiu a alocação, logística aconteceu um negócio o logística, o ciclo imobiliário ele é curto. Você tinha uma grande oferta meio que contratada, dado que o setor está indo muito bem e continua com grandes demandas. Mas aí, o que você teve? A hora que o CDI vai para 12, 12,5, o seu custo de oportunidade sobe muito. E aí, junto a isso, você vê o custo de construção explodiu. O INCC nem representa a subida que teve dentro do setor de construção de fato. E em logística isso é um pouco pior, porque ele é mais concentrado, o custo de construção, em aço e cimento, que é onde teve a maior puxada. Então os preços de construção de galpão subiram muito, e aí você teve as duas coisas em conjunto, né? Cuja oportunidade subiu e o teu custo subiu. O que fez com que muita gente retraísse na construção de novos galpões que já estavam, inclusive, contratados. Tá? Então, você tem já, de fato, uma diminuição grande de oferta do que se imaginava vir pela frente. E o que está tendo agora é uma puxada de valor de locação de uma forma até representativa. Tá? Eu até era um dos caras mais pessimistas, talvez, no setor, em termos de velocidade de puxada de locação, exatamente pela oferta que estava vindo. Então, na nossa visão, isso ia demorar um pouco mais. Como houve esse reequilíbrio, o preço de locação andou. Tá? Já meio que também é um fato. A gente até, esse último mês, teve um evento importante aqui, onde teve uma saída de 9 mil metros de um galpão nosso. A gente alugou em uma semana com 45% de ganho de preço. Isso é muito representativo dentro do setor que ele é mais estável, né? Então, a gente vê, de fato, ganho de valor de locação real dentro do setor de logística, que vai continuar acontecendo, dado tudo isso que eu já coloquei. E shopping, só para fechar aqui, que acho que é os três setores que a gente estava falando, aí, assim, vendas vindo, same-store sales vindo junto, fluxo, né, do shopping já batendo aí pré-pandemia, até alguns shoppings acima, mas uma dificuldade grande tanto de locação quanto preço, principalmente preço. Tá? Então você começa a ver a vacância fechando, mas dificilmente você vai ver os shoppings cobrando o valor de locação que cobravam até, não estou nem dizendo pré-pandemia, que isso já era um problema dos shoppings, né? Então, até pré-crise. Então a crise já vinha entrando nesse mundo de dificuldade de lucro das empresas de shopping, né? O ativo continua sendo muito bom, com muito fluxo, com muita venda, mas difícil repassar isso para a ponta, que é o lojista. Então, acho que um pouco por aí, vacância em shopping já está fechando bem, mas o preço de locação, com uma queda, ainda é difícil de dizer para onde vai. Obrigado, Bruno. Nathalie, acho que você tem uma posição aí privilegiada, né? Acho que da CVM, né? Tem visto, como você falou, né? Você recebe consultas, né, tanto de investidores, além da própria atuação, né, interna da CVM, né, de supervisão. Uhum. Então, eu queria que você colocasse um pouco vamos dizer assim, dos desafios, né? Eu acho que tem até esse número no anuário, né? A gente já tem aí 1 milhão de investidores, a gente tem, como eu mostrei, né, mais de 300 fundos diferentes, então eu imagino que os desafios, né, da supervisão têm sido bem impactantes. Então, queria que você desse um panorama geral desses anos aí de pandemia e de crescimento do mercado de FI do ponto de vista da CVM. Legal, Alfredo, obrigada. Acho que eu vou começar falando aqui, puxando o gancho do que o Rodrigo falou e o Bruno falou, dessas alterações nas variáveis macroeconômicas, reflexos e desdobramento da pandemia para a indústria de fundos, né? De fundo imobiliário, no caso, e como que isso se reflete na nossa supervisão, tá? Então, assim, a gente trabalha com um plano bienal de supervisão baseado em risco. Esse plano é para 2021 e 2022.
E a gente percebeu, né, que nesse cenário, né, de mudança de variáveis macroeconômicas, alta de inflação, aumento da taxa de juros, reflexos da pandemia que talvez ainda não tenham sido percebidos, ou se realmente aconteceram, não foram traduzidos ainda para a contabilidade, a gente viu uma oportunidade de fazer uma supervisão ativa, né? Ou seja, aproveitar o momento do mercado para fazer essa supervisão casada com aquilo que a gente está vivendo agora. Então, a gente tem esse plano bienal, ele é público, então a gente tem um item lá, uma temática que é para avaliar a adequada precificação na mensuração de ativos imobiliários avaliados a valor justo dentro das carteiras de fundo imobiliário. E aqui eu estou falando mais especificamente de propriedades para renda, né? Propriedades para investimento, imóveis e terrenos. Esse é um trabalho conjunto de 3 superintendências, tá? E a gente vai observar ali a conduta do administrador, né? Em relação... ele é que é responsável por contratar os laudos de avaliação a valor justo. Então, esses laudos mantêm consistência ao longo do tempo, esses laudos refletem esses impactos nas variáveis chaves, e o administrador ele é responsável por levantar as demonstrações financeiras do fundo. Então, a gente vai ter esse foco de supervisão, né, dos procedimentos adotados pelo administrador e também na atuação do auditor independente do fundo, né, na verificação dos laudos e também da opinião dele sobre a adequação da mensuração desses ativos ali no balanço do fundo. Lembrando que essa mensuração a valor justo, né, ela impacta o lucro contábil do fundo, em algum momento ela vai impactar também o lucro caixa, que tem um efeito aí direto na distribuição de rendimentos. Esse é um outro assunto bastante comentado nos últimos tempos, né, que a gente teve uma decisão recente da CVM relacionada ao Maxi Renda. Desculpa, antes de continuar, preciso dizer que as opiniões aqui são exclusivamente minhas e não necessariamente refletem o entendimento da CVM, tá? Então, não posso até nem entrar no caso concreto, mas essa foi uma decisão que chamou bastante a atenção do mercado, causou até um certo desconforto, mas a gente entende que o mercado é dinâmico e alguns pontos da norma também são vivos, né? Ela precisa ir evoluindo à medida que o mercado vai evoluindo. Então, sobre essa questão da distribuição de rendimentos, a gente teve um momento lá atrás, né, 2014 e 2015, que a gente até soltou uns ofícios circulares a respeito, trazendo orientação. Naquele momento, o mercado ele não estava distribuindo ali o mínimo definido em lei, que é o mínimo de 95% do lucro apurado pelo regime de caixa com base no balanço semestral. Mesmo tendo lucro contábil passível de distribuição, o mercado não chegava no mínimo. Aí a gente precisou soltar esses ofícios de orientação, o mercado foi evoluindo a respeito, e a gente chegou aqui numa dinâmica, né, de crescimento mais acentuado dessa indústria de fundos, e que a gente percebeu que os entendimentos em relação à interpretação desses dispositivos estavam muito divergentes, né? Não havia uma uniformização, e até a distribuição de rendimentos estava seguindo um procedimento até um tanto perigoso. Então, a gente viu necessidade de atuar, isso acabou vindo através de um caso concreto, e a gente entende que foi necessário um freio de arrumação mesmo, que é educativo, é uma medida para se adotar prospectivamente, né? Até não se falou em punir ninguém por atos passados. Então, a gente está esclarecendo aquilo que já foi dito lá atrás, diante de um dinamismo da indústria que, em outro contexto em que se insere a indústria, né? Com maior número de participantes de pessoa física, o patrimônio da indústria aí acima de 200 bilhões de reais. E, aproveitando que a gente está falando de normas, né, eu acho que essa escalada da indústria de fundo imobiliário, especialmente de 2019 para cá, ela foi permitida, né, para o aumento da sofisticação dos players desse mercado, também pela evolução normativa, pelas jurisprudências criadas em torno do assunto, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente tem a norma 472, que é de 2008, que regulamenta fundo imobiliário. Essa norma ela já sofreu diversas alterações ao longo do tempo, justamente acompanhando o desenvolvimento da indústria.
E em 2015 a gente teve 2 pontos que eu acho que foram de alterações, né, que eu acho que foram muito importantes, que são relacionados ao tratamento de atos que caracterizam conflito de interesse e a alteração do quórum qualificado para deliberar determinadas matérias, inclusive conflito de interesse em assembleia. Então, a 8668, ela veda operações conflitadas no âmbito do fundo. A CVM, né, acompanhando o desenvolvimento da indústria, entendeu que ainda existe uma concentração na mão de alguns grandes players, então operações conflitadas fazem parte do dia a dia dos fundos, não se quer evitar que elas aconteçam, mas o que a gente pretende é dar mecanismos para mitigar riscos e proteger o pequeno investidor. Então, como que isso ficou traduzido na 472, né? As operações conflitadas, elas precisam, o fórum adequado para tratar aquisição de ativos em conflito de interesse, por exemplo, é a Assembleia de Cotistas. Então, o conflito pode ser descaracterizado se a Assembleia aprovar aquela operação conflitada. Aí, lá em 2019, 2020, a gente teve um outro avanço que foi bastante importante para os FIs de papel, principalmente para os FI de CRI, né, que possibilitou as assembleias únicas para deliberar a aquisição de ativos potencialmente conflitados. Então, se estabelecem critérios de elegibilidade e, através de uma única assembleia, os cotistas aprovam aquisições futuras e o gestor tem liberdade para atuar ali dentro daqueles balizadores definidos pelos critérios de elegibilidade. Eu, particularmente, acho que foi um avanço muito importante e contribuiu, a gente viu, efetivamente, um crescimento desse segmento de fundo imobiliário, né, dos que investem em CRI, no período mais recente. Então, eu acho que, resumindo, né, essa escalada da indústria foi acompanhada aí pelo amadurecimento dos players e também pela evolução normativa, e agora a gente tem a nova norma de fundos, que é o assunto do momento. Foi uma audiência que bateu recorde, a gente tem mais de 2.500 páginas de manifestação para analisar. Então, a SDM está com um trabalho bastante árduo pela frente, mas eu tenho certeza que eles vão fazer um excelente trabalho e o cronograma está mantido, a norma deve sair ainda esse ano. E pela minuta, né, do que está na norma, eu entendo que ela capturou muito bem o espírito liberal da Lei de Liberdade Econômica, ela propõe o aumento do protagonismo do gestor no âmbito do fundo, equilíbrio de forças, né, administrador-gestor. Isso tem total aderência com o que a gente já vê na prática acontecendo no mercado, então acho que é um bom avanço. Tem possibilidade de estruturar fundos com classe de cotas, com patrimônio separado, limitação de responsabilidade dos cotistas, né, até o valor das suas cotas. Eu acho que são grandes avanços que também vão contribuir para a continuidade desse dinamismo da indústria de fundo imobiliário. Tá? Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a 472 em si, ela não vai passar por audiência pública. Então, na hora de consolidar as normas nessa nova norma de fundos, a 472 ela vai entrar só como anexo. Então, o que está no arcabouço geral da nova norma e que tiver coincidente com a 472 vai ser excluído da 472 e na 472 vão remanescer aqueles aspectos específicos dessa categoria de fundo, que é fundo imobiliário. Então, eu acredito que para esses tratamentos de atos de conflito de interesse, os mecanismos que a gente tem hoje, as interpretações que a gente tem hoje, vão permanecer. E um ponto que eu chamo a atenção, uma particularidade de fundo imobiliário, é que a Lei 8668 determina que o administrador é responsável pela gestão dos ativos imobiliários, né? É o administrador que decide investir ou desinvestir nos imóveis, nos terrenos que fazem parte da carteira dos fundos. Então, para fundo de tijolo, e até a gente vê que alguns nem precisam contratar gestor, porque investe menos de 5% do PL em valores imobiliários, em ativos financeiros, esse aumento do protagonismo do gestor vai esbarrar aí nessa vedação da própria lei, mas no final do dia a gente não entende, a gente entende que isso não vai trazer aí nenhum grande prejuízo para o mercado. Acho que são essas minhas colocações. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, eu acho que, como você falou, né, um dos tópicos do SBR, né, justamente supervisionar justamente como se dá a avaliação, né,
desses ativos. Acho que seria interessante tanto o Rodrigo como o Ricardo esclarecerem para a gente como é que funciona essa, vamos dizer assim, essa interface entre auditor, entre avaliador, né? Como é que se dá essa troca de informação e, às vezes, como que não se dá, né, a troca de informação. A gente sabe que tem diferentes formas de entendimento, né, às vezes do mesmo fato, mas para entender como funciona essa dinâmica. Vou começar aqui, Rodrigo. Você já pega o gancho que você já está na ponta aí da auditoria. Então, tá. Eu acho que o regulador atuou de forma fantástica em relação aos fundos imobiliários, porque, como a Nathalie falou, eu até olhei aqui, foram mais de 10 modificações que foram feitas na 472, né? Isso mostra a evolução, a adaptabilidade, a resiliência em relação ao que aconteceu no mercado, né? A gente comentou antes nos bastidores, né? Sim, a gente vê ainda uma tendência de ir muito para, quando a gente fala de fair value, de valor justo, de ir muito para fluxo de caixa descontado, né? E não usar a hierarquia de valor ou comparativo de outros valores, etc. A gente sente que isso, a gente pode ainda melhorar isso, mas como o Brasil não tem tanta precificação, não tem tantos ativos valorados como em outros países, é uma dificuldade aí que eu acho que depois o Rodrigo pode comentar melhor também, né? O que a gente vê, para nós hoje auditores, na nossa visão Next, o fundo que a gente mais tem preocupação, receio, cuidado, na verdade, na hora de auditar é o fundo imobiliário, né? Porque ele atende uma gama enorme, ele pode ter um CRI, uma CCI, ele pode ter uma SPE embaixo, ele pode ter imóvel, ele pode ter, e aí começam os laudos e etc. Não é todos os dias que a gente tem uma Cushman fazendo laudo, né? A gente tem outras empresas fazendo laudos também, empresas nacionais, enfim, com suas dificuldades. A Cushman tem uma experiência internacional enorme. Quando a gente pega um laudo da Cushman, ele é muito completo. A gente quase nem entra em contato com o Rodrigo, porque o laudo é extremamente, já fala por si só, né? Isso é ótimo, a gente prefere que seja assim, que a gente nem tenha que perguntar muita coisa para o avaliador, né? A gente prefere já ler o laudo e ele por si só já seja o suficiente, né? Então, mas é uma dificuldade grande, a gente fica receoso quando a gente pega um fundo imobiliário. Para nós, hoje, é o fundo mais difícil, né? E a gente viu com isso tudo que aconteceu no mercado, a gente está falando de um IGPM gigantesco, como o Margato comentou, vacância, etc., né? A gente viu que o auditor não dá para ele ficar esperando a DF sair e ver e lá naquele momento ele vê o que ele vai fazer, como é que ele vai lidar com aquela DF, porque ele não tem tanto tempo assim, né? A preparação de uma DF de um fundo imobiliário já é complexa, e aí sobra pouco tempo para a gente fazer auditoria. A gente tem 90 dias nesse prazo, né? Vamos dizer aí que tem 45 dias de preparação do administrador das demonstrações financeiras, não sobra tanto espaço de tempo para o auditor, né? Então, o que a gente viu é que o auditor tem que estar, ele mudou assim na nossa visão, ele tem que estar muito, muito atento às tendências de mercado, né? E aí, para ele antecipar isso, já começar a entender o que vai vir naquela DF, né? E aí, como caso prático, eu trago a linearização das receitas, né? Foi uma novidade no mercado, os reguladores foram super rápidos em trazer isso, né? Para quem não conhece, a linearização, na pandemia aconteceu os descontos de Covid, né? Enfim, foram dados descontos, abatimentos, carências, etc., né? E isso não poderia prejudicar só o exercício de 2020, né? Ele teria que ser diluído no contrato, né? No período de contratual, dependendo dos casos, etc., né? Ou seja, você linearizava a receita para não impactar muito aquele exercício, né? Então, se o auditor esperasse para estudar o assunto no dia que chegasse a DF, não daria tempo de fazer isso, né? Então, ele teria que já estar atento antes. Então, a gente vê assim uma mudança muito grande na parte do auditor. A gente ficou muito na DF, esperando a DF versão final aqui. Enfim, a gente teve que antecipar bastante, né? E aí o regulador nos ajudou muito com a elasticidade nos prazos de envio também. Então, assim, a gente viu a CVM muito atuante aí, enfim, não só a CVM, mas os outros órgãos também. E parece que, assim, olhando muito para o mercado e nos dando esse suporte, na verdade, né? Porque a gente é uma extensão das normas, né? Essa que é a verdade, né? Sim, bom, pegando aí essa questão sobre a avaliação, né? Porque os ativos que eu avalio são basicamente os que estão listados em fundo, eles são ativos de rentabilidade, lajes corporativas, né? Ele tem basicamente o foco nisso. Então, ele depende basicamente também
das condições contratuais. O valor de mercado a gente entende que está totalmente interligado, né, com a sua rentabilidade, né, como estão estruturados os contratos de locação, e vemos como uma das melhores maneiras de se avaliar é pela projeção do fluxo de caixa. Até pela essa questão que você falou aí, os diferimentos que ocorreram, isso não são perpetuados. E o fluxo de caixa está aí para ajustar isso daí. A gente faz projeções de fluxo de caixa em geral, em média 10 anos, né? Então, é exatamente para pegar. O mercado é cíclico. Em geral, você pegava o mercado aí, o mercado de escritórios, ainda mais no Brasil, que é muito impactado por questões políticas e macroeconômicas. Então, não é um mercado maduro, como bem colocado, como, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. Então, você tem os altos e baixos e muito relacionado também à questão, essa dinâmica, né, em questão de como que está essa parte de macroeconomia, tudo. Mas é claro que não se comporta também o tijolo como um mercado de capitais, né? Não é caiu pelo Moody de mercado, caiu não sei o quê, não é isso que vai impactar o valor do ativo. É muito relacionado à consolidação dos contratos de locação e como está sendo comportado. Então, e essa também é a visão do investidor. Ele vai olhar que seja até para uma potencial transação de compra e venda, ele vai olhar o fluxo de caixa. Ele vai olhar a perspectiva futura. Até por isso que até muitos ativos primes aí tiveram uma compressão de cap rate de entrada na transação, exatamente por causa de retomada, de recuperação da rentabilidade futura dele, porque porque muitos dos contratos estavam aquém já do valor de mercado, já que estava a evolução do valor de mercado em muitas regiões, e tinha essa perspectiva de revisionais, né? Então, essas perspectivas de revisionais já era em relação a exatamente isso, ao ganho que você vai ter em cima dos contratos. A gente sabe que pela instrução da CVM dá preferência lá para o que? A avaliação através de comparativos de transação. Isso seria o mundo perfeito. Estamos no Brasil, não temos uma base de dados aberta, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que você pega até o cap rate lá e, enfim, você já tem tudo. Você consegue fazer uma listagem lá e faz uma conta, uma consolidação, uma homogeneização dos comparativos, e você chega no valor, não tem isso. E daí nessa hierarquia aí, a segunda preferência seria que tenham também, se não tem só transação, colocar também algumas imóveis para venda, ofertas. Também é difícil encontrar para esses ativos, né, de avaliação. Então, o que a gente faz? É claro que a gente não vai só... A gente, preferencialmente, no processo nosso de avaliação, a gente, pelo menos, escolhe mais uma metodologia para aferição da principal, né? E que se não seja uma metodologia mesmo, o cálculo embasado pelas metodologias da ABNT, da NBR que a gente segue, da normativa, a gente vai pegar referências que tem no mercado de outras avaliações que a gente faz, para se sentir confortável que aquele VPL que se equipara ao valor de mercado para venda, né, ou seja, o resultado do fluxo de caixa descontado, a gente se sinta confortável com o valor médio que a gente está chegando, com o que está acontecendo com a dinâmica de mercado e com essas outras referências, né, para a gente se sentir confortável que aquilo ali faz sentido naquele momento da avaliação. Tá? Se eu puder complementar, só para dizer que nossa meta é avaliar 80 ativos imobiliários dentro da carteira dos fundos, já foram analisados 40, então temos mais 40 para fazer esse ano, né? Essas análises já estão rodando e a gente tem aqui duas preocupações, né? Preço de mercado da cota, girando abaixo do valor patrimonial da cota. Então, isso sinaliza que, eventualmente, o mercado está percebendo uma coisa que ainda não foi incorporada no balanço do fundo. Então, o balanço está atrasado e a gente precisa verificar o que aconteceu, né? E sobre a elaboração dos laudos, a nossa preocupação aqui é que ele tome como base o melhor uso do ativo na perspectiva de um cliente externo ao fundo, né? Ele não pode ser um estudo de viabilidade contratado pelo administrador, porque ele vai dizer ali o que ele quer para aquele empreendimento, o que ele quer para aquele imóvel. Não é isso. Ele tem que tomar como base o que
o melhor uso do ativo na perspectiva externa, né? O que é o participante externo entende que é o melhor uso daquele ativo. Então, isso aí está descrito no CPC 46, que é um pronunciamento contábil que trata sobre avaliação ao valor justo. E, eventualmente, se o administrador falta com diligência, né, na contratação desses laudos ou na utilização da precificação que esse laudo está, a mensuração subsequente que esse laudo está produzindo, então isso pode gerar uma determinação de refazimento e de republicação das DFs, tá? Obviamente que é uma determinação da superintendência que eventualmente pode ser recorrida também por participante, aí o assunto é levado para o colegiado decidir. Bruno, a Nathalie tocou num ponto aí interessante, né, que é essa diferença, né, entre aí o valor da cota, né, no mercado e o valor, né, patrimonial dela. E, além disso, o próprio Rodrigo, né, e o Ricardo tocaram também num outro ponto interessante, que eu acho que afeta justamente a percepção do fundo frente ao investidor, que é justamente vamos dizer assim, o lucro dele, né? Então, toda essa questão de avaliação e tudo, né, vai impactar diretamente o lucro a ser distribuído, né, de acordo com a regra da Lei 8668. E queria saber mais de você a perspectiva em relação a esses tópicos. Claro. Com relação à avaliação descolada aí do preço de mercado, acho que a Nathalie tem um ponto que eu acho que do lado dela, como fiscalizadora, aí, é um ponto de atenção mesmo, né? Porque, putz, no fim, quem avalia de fato o fundo é o investidor, né? É a liquidez do investidor, e o avaliador ele dá uma visão dele, né? E o mercado dá a visão dele, que é uma visão, vamos dizer assim, mais ampla. E a hora que eu acho que isso descola, de fato, é um sinal amarelo para que existe algum descolamento, a não ser que seja uma tendência única, né? Ou seja, todos os fundos estão com um descolamento de, sei lá, 5%. Então, acho que imagino que ela também olhe um pouco por aí, porque o momento atual é um pouco isso, né? Acho que tem bastante fundo, principalmente de tijolo, sendo negociado com desconto. Uns mais, outros menos. E eu acho que esses que estão mais, provavelmente, de fato, têm algum issue. Seja na avaliação, seja em algum outro lugar. Acho que a maioria desses fundos que estão com desconto maior é porque também carregam alguma dívida. Então, no fim, agora, acho que teve uma tendência nessa último crescimento de fundos imobiliários, desses fundos comprarem ativos com dívida, né? Ou seja, já com dívidas dentro deles, dos próprios ativos. E isso trouxe uma complexidade maior na avaliação. Porque isso, no final das contas, quando você tem um movimento da taxa de juros, isso vai te impactar exponencialmente, né? Na medida que você tem um CRI atrelado a ele, se for em CDI, então, maior ainda. Se você estiver casado no IPCA, ou seja, parte pré-fixada, acho que anda mais em conjunto, mas se você tiver pós-fixado com um ativo imobiliário que, em tese, é mais um pré-fixado, aí sim você tem um descolamento bastante grande e isso vai sim afetar, o mercado vai dar mais descolamento entre o ativo e o mercado, né, que acho que é um pouco do que está acontecendo agora. Essa é um pouco minha visão. Então acho que tem que olhar um pouco isso. Eu acho que o mercado também penaliza fundos menores e fundos menos líquidos, e isso também acaba impactando um pouquinho a questão do preço entre uma coisa e outra. Mas acho que sim, concordo 100% com a Nathalie, que é um super ponto de atenção, e eu, no lugar dela, olharia da mesma forma. Bruno, com relação... Oi? Desculpa, só para dizer que você tá certo no ponto de que não necessariamente se o preço a mercado estiver abaixo do valor patrimonial da cota é um problema relacionado com a precificação dos ativos, tá? Não necessariamente, mas é um indicador que sinaliza um ponto de atenção, efetivamente. Mas, o Bruno, desculpa, entrando aqui um pouquinho, com o aumento da taxa mínima de atratividade em função do aumento dos juros, né? Os cap rate foram lá para baixo, né? Não seria extremamente normal isso estar acontecendo?
Os caps subiram, né? Na verdade. Certo? Isso. Concordo, sim. Mas isso, em tese, parte já estava... Porque quando o pessoal avalia ativo, ele não vai olhar a Selic atual, né? Ele vai olhar a curva de juros, né? Porque se ele estava fazendo um desconto de fluxo de caixa de 10 anos, ele tem que olhar a taxa de desconto de 10 anos e colocar os prêmios necessários para cada tipo de ativo, né? Então, ativos, obviamente, de menos risco, menos prêmio, ativo de mais risco, mais prêmio. Aí cada um tem a sua precificação. Mas isso, boa parte disso já estava na conta, tá? Ou seja, no final do ano passado, que é quando a maioria dos ativos são avaliados, boa parte disso já tá na conta, porque de lá para cá a curva até mexeu uns 100 bips e agora voltou bem, né? Então, assim, em tese, hoje está elas por elas, não tem muita mexida de juros de lá para cá, não. O que tem, de fato, é uma volatilidade do mercado e aí alguns fundos um pouco desprecificados, porque também pagaram caro, né? Então, também tem um pouco isso. Acaba que tem uma desprecificação porque o cara pagou caro e muitas vezes ainda nem foi avaliado, porque se você comprou o ativo ali meados de setembro, outubro, você não tem a necessidade de fazer a avaliação de final do ano, você vai fazer só no outro ano. Então também tem esse timing aí, o time-lapse de descolamento da avaliação com o próprio mercado. Então é muito caso a caso mesmo, tem que olhar, e eu concordo com a Nathalie que para você fazer um filtro e avaliar se tem descolamento ou não, acho que essa é uma boa métrica, você olhar um pouco médias aí e avaliar os fundos que tem esse descolamento maior, porque acho que, de fato, o mercado é o maior indicativo, né? Se o mercado está penalizando, que alguma coisa tem. Que hoje o mercado é líquido, né? Há 10 anos atrás, o mercado era super líquido e tinha pouca avaliação sobre fundos imobiliários. Hoje não, assim, você tem hoje mais de 10 researchs fazendo pesquisa, analisando, dando preço, o mercado, os nossos fundos aqui tradando de 5 a 6 milhões dia. Então, é um mercado líquido e que precifica. Ele nunca vai ser um mercado líquido como de bolsa, né? Porque nem é o estilo do produto, né? O produto é um produto mais de carrego. É um produto que paga renda mensal, você tem renda, as pessoas compram para ter renda e não para arbitrar preço, né? Acho que tem menos especulação do que tem o mercado acionário. Então, por si só, o produto sempre vai ser um produto de menos liquidez. Mas a liquidez aumentou bastante e eu acho que isso ajuda muito na precificação e, sem dúvida nenhuma, o preço do mercado hoje é um super indicativo para avaliação se tem algum descolamento ou não. E aí, entrando no segundo questionamento, me lembra, Alfredo, que agora eu perdi o fio da meada aqui. Era mais a questão da distribuição, né, de acordo com o lucro comprado, claro. Esse é um assunto polêmico aqui. Eu preciso até tomar um pouco de cuidado, mas assim, acho que tem uma polêmica assim, em cima desse assunto, em cima do que a CVM quis trazer. Mas acho que a parte boa desse processo é que a CVM está fazendo o trabalho dela, que é de fato de fiscalizar e entender. Acho que hoje o mercado tem um descolamento de entendimento, sim, entre os players, isso também é um fato. Então a CVM acho que tem uma atuação importante dentro disso. E eu acho que o mercado, no final das contas, pós todos os acontecimentos, acho que o que teve de bom é que as pessoas se conversaram, né? Ou seja, a CVM foi super aberta, super solícita, ouviu todos os players, trouxe toda a informação necessária para tomar a melhor decisão para o mercado. E eu acho que é assim que o mercado cresce, né? Ou seja, você ter um debate aberto com os players, com os investidores e CVM, para a CVM, obviamente, tomar a melhor decisão olhando todos os aspectos, né, da história. Mas olhando friamente, hoje de fato, tem um descolamento. Acho que tem, principalmente no negócio de CRIs, né? Tem pessoas que fazem de um jeito, outros players fazem de outro, fazem mais caixa, fazem mais competência, e tem, vamos dizer assim, interpretações diferentes, mas todo o resto acho que menos, né? A parte de tijolo acho que está bem equalizada, vamos dizer assim. Acho que tem uma complexidade hoje em cima dos fundos que tem esse endividamento, entre aspas, vamos dizer assim, que aí também pode ter algum descolamento de entendimento entre um player e outro, que no final das contas é um pouco parecido, porque não deixa de ser
a dívida, né? Que de um lado está passiva, do outro está ativa. Mas fora isso, acho que o mercado está bem comportado e acho que a CVM agora tem todos os instrumentos para tomar a melhor decisão para o mercado. Eu acho que o importante de tudo isso é que as pessoas se falaram, se entenderam. A CVM foi super ouvinte de todos os players aí, todos os stakeholders, vamos dizer assim, e acho que está com as boas informações na mão para tomar uma boa decisão para que a gente tenha um mercado continue crescente, né? Que acho que é o que todo mundo quer aqui. Bom, se ninguém tiver mais um comentário a respeito desse tema, acho que está na hora talvez a gente começar a responder aqui algumas perguntas do público, né? A gente já teve algumas aqui, então a gente ainda tem um tempinho, já dá para começar abordando elas. E aí, para isso, eu vou chamar o Pedro Paiá, né, aqui da Alquibar, para ele fazer a inserção dessas perguntas aí. Vamos lá. Então, a gente tem, como o Alfredo colocou, algumas perguntas aqui, né? E eu vou começar primeiro por essa daqui, do Daniel Mourão, tá? Ele comenta aqui: com a escassez / diminuição de bons ativos para venda nas principais praças, vocês acham que outras regiões podem ser exploradas ou ainda não há demanda para isso? Posso tentar responder aqui, vamos lá. Acho que cada mercado tem a sua particularidade, tá? O mercado de logística hoje não tem uma escassez de ativo, não. Mas eu acho que assim, o que tem hoje o raio 30 é onde tem, na verdade, a maior quantidade de oferta hoje no mercado, né? Então, como logística, de novo, é um ciclo mais curto, e a demanda vinha muito forte aqui, principalmente no raio 30, houve muito desenvolvimento nessa região, né, que são as regiões mais próximas de São Paulo. Então, na minha visão, abriu sim uma oportunidade de olhar outras praças relevantes em termos logísticos. E aí, diferente de escritório, tem várias outras praças muito relevantes, né? Então, você tem Recife no Nordeste, que é uma praça grande, já líquida e que concentra toda a logística do Nordeste, obviamente pelo posicionamento, né? Está no centro. Você tem o próprio Belo Horizonte, é uma praça relevante, obviamente pelo tamanho da população, etc. Então você tem no Sul alguma coisa ali em Porto Alegre, também um centro um pouco menor, mas também com a sua relevância. Rio de Janeiro e Espírito Santo crescendo bastante pela questão de ter porto e estar próximo do mar e a distribuição própria interna para cada estado, e o Espírito Santo subindo ali para sul de Bahia e norte de Minas Gerais. Então aí sim você tem outras praças, até foi nossa estratégia aqui de 2 anos atrás, começar a olhar mais outras praças, sair um pouco do raio 30, porque a gente achava que ia ter muita oferta e ia ter uma dificuldade de repassar preço maior. Tá? Acho até que a gente acertou um pouco nessa tese. Então, para logística sim, para escritório não, tá? Acho aí é uma opinião, tá? A gente não gosta de praças ilíquidas, porque assim, escritório é um negócio que você pega regiões que tem pouca liquidez de escritório, ou seja, tem pouca demanda de locatário. Então, região sul, por exemplo, você tem poucos locatários, né? Você tem uma demanda muito pequena, entre outras regiões, Nordeste, acho que todo o resto é muito parecido. E aí você tem concentração em poucos locatários. Então amanhã você tem uma mudança lá do Banrisul, que deve ter 20%, 30% da quantidade de escritórios da região sul. Assim, você tem um colapso no setor, né? É muito ruim. Então esse tipo de risco-retorno tem que ser precificado e normalmente não é. Então a gente não gosta desse tipo de ativo, de tipo de região, a gente acha que não faz sentido para um portfólio muito grande. Óbvio, para você carregar na pessoa física, se você é da região e tal, pode fazer sentido. Mas para você ter portfólio, a gente não gosta de regiões ilíquidas, principalmente em escritório. Tá? Não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa. Não, eu concordo, pegando só. Assim, é mais do mesmo do que você falou, né? O principal mercado, o maior volume está concentrado aqui em São Paulo.
né, a maior demanda, até pela questão do porte das empresas, as multinacionais, tudo. Então, se você sai desse eixo, daí pega eixo Rio-São Paulo. Rio de Janeiro a gente sabe como é que tá uma situação, uns tropeços maiores, tá? Lá a situação, né, política também é complicada, então lá tem outras situações, então que está penalizando bastante o mercado, mas ainda assim é o segundo maior mercado de São Paulo, do Brasil, né? E saindo desse eixo não faz muito sentido mesmo. A gente nunca viu, a gente não tem tanta demanda, apesar pega lá Recife, que é, vamos dizer assim, a capital do Nordeste em relação a isso, essa parte de econômica. E mesmo assim você não tem demanda, você não tem lajes corporativas assim, né, nesse volume. É mais uma outra empresa que ocupa, empresa mais local. Você pega algumas incorporadoras grandes, pega Moura do B, enfim, aí ele tem até os próprios prédios, né, deles. E Sul também, enfim, você tem um negócio mais pulverizado e para demandas mais locais e menores, né? Então se concentra muito em conjuntos, né, em salas comerciais. Você não é diferente do que você tem aqui de demanda para esses grandes centros, né? E ainda, enfim, focado mesmo no eixo Rio-São Paulo. Eu concordo plenamente nesse sentido para Lages, né? E assim, só concluindo, assim, não tem muito como mudar isso, vamos dizer assim, por conta de custo. Porque o ponto aqui não é nem custo, o ponto de crescer escritório é mão de obra normalmente, né? Então, por que tem escritório em São Paulo? Porque a mão de obra está concentrada em São Paulo, né? São Paulo e Rio. Então, o Rio ele tem uma demanda muito grande de oil and gas, né? Se você olhar o setor de oil and gas, é super importante lá dentro. Por quê? Porque lá tem uma mão de obra de oil and gas histórica. Né? Para você criar essa mão de obra, leva um tempo muito grande, né? O Rio tem tradição no setor e as pessoas se qualificaram lá para isso, dado todo o crescimento de pré-sal, Petrobras e etc., que vem de anos, né? E São Paulo é a mesma coisa, você tem uma melhora de mão de obra contínua, treinamento, etc. Então as empresas se concentram onde ela consegue ter mão de obra qualificada para tal. Então os escritórios dificilmente vão sair desses places, a não ser em casos específicos. Sim, concordo. Bom, passando para uma próxima pergunta aqui. Na verdade, eu vou colocar a pergunta que foi feita e eu vou aproveitar e fazer uma provocação da minha parte também, que eu acho que tem um pouco a ver. A pergunta em si é, dada a situação atual da taxa de juros, quais as perspectivas futuras para o mercado de FI? E aí agora, né, aproveitando a ocasião, e revisitando um pouco sobre o que vocês comentaram a respeito da tributação, dos rendimentos, né, enfim, já possível polêmica envolvendo isso, fazendo um exercício, né, imaginando que isso se espalhasse pelo mercado, né, pelo mercado de fundos imobiliários, criou-se um temor, né, quando essa decisão veio, de que pudesse afastar muito do público investidor no mercado de FI, né, em decorrência de, supostamente, né, a isenção do imposto de renda ser um dos principais atrativos, principalmente para o público da sua física e tudo mais. Então, juntando essas duas coisas, né, as condições macroeconômicas e se esse fator, né, de tributação se espalhasse pelo mercado, vocês acham que isso seria significativo para provocar uma debandada do público investidor? Ou o mercado de FI hoje ele já é maduro o suficiente, ele já tem uma atratividade natural dele ali, capaz de, se não segurar totalmente, né, mas evitar que houvesse uma debandada significativa? Vou de novo aqui, e aí vocês me ajudam aí, me complementam, mas primeira pergunta, que é taxa de juros e melhoria aí do mercado. Acho que acho não, né? A correlação entre NTNB e FIIs é gigantesca, né? Acima de 95%. Então a resposta é sim, sendo bem claro e específico aqui. As coisas estão bem atreladas.
E sim, o mercado vai melhorar na medida em que tiver uma absorção melhor dessa inflação que a gente está vivendo, e aí uma perspectiva melhor de juros cair na frente. Tá? E isso o mercado precifica antes. Então, você vê até que o próprio IFIX aí nas últimas 2 semanas subiu quase 5%. Basicamente porque ele já está precificando boa parte desse movimento. Tá? Então, o mercado, sim, de fundo imobiliário vai precificar basicamente esse pré-fixado. Né? Então, quando você entra num fundo imobiliário, além de você estar comprando um tijolo, ou no caso de papel, fundo de papel, você tá fazendo um investimento hoje, como o mercado um pouco de pré-fixado. Tá? Então, é um bom momento para você pré-fixar a sua carteira de investimentos? Eu não tenho dúvida. Os juros atuais, juros altos, é um ótimo momento para você pré-fixar a sua carteira e ter ganhos futuros. É o melhor momento? Aí eu não sei, né? Aí cada um tem que fazer análise. Pode ser que suba mais, pode ser que suba menos, mas o momento não deixa de ser bom, tá? O momento atual. E aí sim, assim, eu não vejo juros no Brasil subindo muito mais, tá? Você pode ter ainda um gap de inflação e ter que subir um pouco mais, que é a discussão atual, mas aí estamos de ajustes pequenos. Então, o grande ajuste já foi feito, né? Que o juro subiu 10% nos últimos meses. Aí. Então, de fato, é um bom momento e eu acho que o mercado de FIIs vai andar. Basta olhar o que aconteceu, o IFIX no ano passado caiu 20%. Né? Então, basicamente, corrigindo esse gap de juros e inflação que tinha no mercado. E aí, olhando o micro, que eu acho que talvez seja o mais relevante, que é o mercado de fundo imobiliário, toda essa inflação vai vir para o preço. Tá? Até pelo movimento que eu já coloquei de logística. A hora que você aumenta o seu custo de reposição e sobe taxa de juros, o aluguel tem que subir. Né? Não tem mágica. Ele vai subir, já está subindo. É um fato. Por quê? Porque, está mais caro para construir, eu não tenho atratividade mais para construir, eu vou diminuir a oferta. Taxa de juros subiu, o aluguel vai subir, porque você ainda tem a demanda. Por mais que os juros vá retrair a demanda, né, que essa é a ideia do Banco Central, quando você tem esse tipo de movimento, em logística você vai retrair pouco, porque é um movimento que independe disso, é uma migração de consumo em loco para consumo e-commerce. Então, essas empresas precisam crescer em logística e conseguirem prestar um bom serviço, tanto na entrega quanto na troca. Então, é um movimento que é dado, a demanda vai continuar e isso vai parar no preço. Tá? É inevitável que isso vai parar no preço, a não ser que alguém ache aqui que o custo de construção vai cair, o que eu acho muito difícil. É difícil ver deflação no Brasil. Tá? Se olhar janela de 50 anos, você vai ver pouquíssimos movimentos e muito pequenininhos. Eu acho que essa é a minha opinião sobre a primeira pergunta. Acho sim um bom momento, sendo bem claro e específico. Sobre a segunda questão, que é a tributação, que acho que a gente nem tratou muito aqui, acho que a gente tratou mais do outro problema. A resposta é sim e não, tá? Mas eu vou tentar entrar aqui assim. Num primeiro momento eu acho que sim, porque no fim, você reprecifica um pouco o mercado, né? Se você tem isenção, você tem um ganho para o cotista pessoa física, que é a maior concentração hoje dos passivos dos fundos imobiliários. À medida em que você vai impactar o retorno dessas pessoas, os fundos sim vão ser reprecificados. Mas acho que o produto hoje já é um produto consolidado e que faz todo sentido, né? Tanto para a pessoa física quanto para o institucional, como alocação de capital de médio e longo prazo. Tá? Então, não vejo um problema estrutural, mas também não vejo sentido em fazer esse movimento, principalmente no momento atual, que é um momento onde o mercado começa a ganhar tração. Né? O mercado de fundo imobiliário é um mercado muito pequeno ainda, e eu acho que tem muito a crescer. E fazer um movimento desse no meio de um crescimento, onde o mercado ainda não se consolidou, onde você tem várias tratativas, né? Estamos aqui discutindo durante esse call algumas tratativas de estrutura do mercado ainda, né? Porque o mercado ainda é um mercado de 10 anos, é um mercado muito novo. E você trazer um movimento desse agora, assim, só vai prejudicar a indústria como um todo e o próprio governo, porque no final das contas isso é um funding para
para a indústria, né? Ou seja, é um funding que está indo para a ponta, para o crescimento do país. Te dou o exemplo de logística. De novo aqui, talvez sendo um pouco repetitivo, mas boa parte do dinheiro para desenvolvimento, boa parte não, mais de 80% do dinheiro que foi usado em desenvolvimento de galpão nos últimos 4 anos veio de fundo imobiliário. Isso é um dado, não é o que eu acho. E aí você vai cortar esse movimento, porque à medida que você fizer isso, tudo bem. De novo, não é um produto que vai matar, mas você vai ter uma arrefecida de curto e médio prazo. Os investidores vão reprecificar, vão sair, vão buscar outras alternativas, vão achar que toda hora muda, né? Se mudar o meio do jogo é muito ruim. Então, sim, você tem um movimento de pressão sobre essa indústria e você tira o desenvolvimento de galpão, que gera emprego, gera todos os ganhos que geram aí a ponta de um desenvolvimento imobiliário, né? Que acho que não precisamos nem discutir. Então, assim, a quantidade de dinheiro que o mercado de fundo imobiliário gera em termos de tributo na ponta para o governo, que é desenvolvimento industrial, logístico, shopping, etc., é tão maior do que a isenção do imposto hoje, que eu acho que não faz sentido nenhum essa discussão no mercado que está em crescimento. Mas, assim, eu também não estou na ponta lá do governo olhando todos os espectros que ele está para tomar esse tipo de decisão. Né? Estou dando uma opinião muito micro aqui de um setor onde eu atuo. Mas essa é a minha opinião. Só pegando também essa questão aí do momento em que a gente está, né? Economia versus fundo, enfim, o que eu tenho até visto nas discussões é que é o que em linha que o Bruno falou, é um momento em que você pré-fixar, né, para compra, para entrar na diversificação da sua carteira, né, porque essa tendência também a gente não enxerga, isso daí é um controle que o governo faz, o aumento da taxa de juros para controlar a inflação, né. Eu também não vejo subindo, chegando a muitos patamares muito mais altos do que aconteceu, sei lá, em 2014, por exemplo. Ou o recorde histórico, longe do recorde histórico, lá para 2008, 2005, 2006, por aí, né, que estourou. Então, é uma medida que eu acho que talvez aconteça aí, né, e a tendência é estabilizar, permanecer esse ano, talvez, para controlar, e depois estabilizar e queda novamente, como já aconteceu, né, historicamente, né, estabilidade histórica a patamares bem mais baixos. Né, e até pela parte do custo de construção, a gente teve um problema na cadeia de suprimentos agora com relação à pandemia. Então, apesar de que sim, a gente não vê possibilidade de deflação, né, até pelo INCC, não vejo que faz muito sentido, mas o que deu esse boom aí no aumento muito do custo, e principalmente de materiais, até pegando, né, o que o Bruno tinha falado, que foi um dos que foram mais afetados, né, a parte de aço e cimento, exatamente por causa dessa cadeia de suprimentos que foi muito afetada durante a pandemia. Mas agora tem esse outro complicômetro aí da guerra, enfim, mas a gente entende que sempre olhando uma perspectiva mais favorável futura, né, pensar positivo e ver mais positivamente. Então é que isso não vai haver deflação, mas tende também a estabilizar e entrar mais para índices que refletem mais os patamares históricos de inflação, né? Então, acho que é também mais nesse sentido, ou seja, tudo tende a estabilizar mais no médio prazo aí. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aqui do nosso tempo limite, né? Eu queria já agradecer a participação de todos vocês. Foi muito enriquecedor o debate. E, por fim, queria abrir espaço, né, para vocês fazerem as considerações finais, as últimas colocações que vocês queiram fazer. E começando pela Nathalie, por favor. Pessoal, apenas queria agradecer novamente a oportunidade de participar. Foi um debate bastante produtivo, aprendi bastante coisa também, consegui capturar algumas coisas aqui na fala dos colegas. E agradecer a estruturação do evento, ao Alquibar e ao convite. Muito obrigada. Bom, eu agradecendo aí também né, o convite, aí, a oportunidade de estar com vocês aí, foi um debate bastante interessante. E só para finalizar, que eu vi algo que eu consigo responder aqui, até pelo que a gente tem de informação da nossa área de Market Research, o questionamento que eu vi aqui no chat do Sidney Garcia,
tá? Sobre que ele gostaria de saber a projeção de vacância de Alphaville e Barueri, caso não tenha sido mencionado, e não foi. Que Barueri, se eu tiver, né, Alfredo, a oportunidade de responder rapidamente, né, brevemente, e daí é só assim, é um mercado que é secundário, né, é um mercado que a gente fala que é não CBD, está fora dos principais distritos financeiros, né, da capital. E o que eu tenho de projeção, assim, lá é algo que, em relação a preço médio, permanece estável ao longo dos anos, lá para classes ativos de classe A mais, né, lajes corporativas, vai oscilar sempre aí no que a gente tem visto nos últimos anos, entre 50 a 55 reais transacionado, né, o preço pedido mesmo, enfim, está bem em linha, principalmente na parte principal ali, que é a Alameda Rio Negro, e a saída ali para a rodovia. E a projeção de vacância, tem uma projeção de vacância que já vem acompanhando um aumento nos últimos 2, 3 anos, tá? Então, a gente, para esses ativos de classe superior, né, os ativos AAA, vamos dizer, a gente já tinha uma média aí de vacância de 21% em 2019 e subiu para 25%, 26% em 2020, 29% para 2021, e a projeção é que chegue perto de 37%, tá, para 2022. De maneira geral no mercado, pegando todas as classes de ativo de corporativo, né, de escritórios, o patamar de preço é um pouco mais baixo, gira em torno de estabilizado em 44, 45 reais, e a vacância também, né, acompanhando esses ativos de classe superior, ele já vinha em torno de 28,5% a vacância geral, e a perspectiva é que para esse ano é de 31,5%, tá? Enfim, tentei não roubar muito tempo, mas só para responder ao questionamento aí do Cid, tá? Obrigado a todos. Obrigado. Ricardo, mais uma vez, queria agradecer a sua presença e dar espaço para a sua consideração final. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Obrigado, Nathalie, Rodrigo, Bruno, Alfredo. Aprendi muito com vocês hoje aqui. É uma honra estar com vocês aqui. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? É uma aula para todos nós aqui. Acho que todos puderam ter bastante proveito de hoje. E muito obrigado. Bruno. Vamos lá. Bom, eu posso roubar também 2 minutos aqui, porque eu vi uma pergunta aqui do Dimitri, e essa pergunta é bem direta para a gente aqui. Que ele trata da distribuição linear, né, que é exatamente como a gente faz aqui no banco para todos os nossos fundos, e sendo bem claro com ele, assim, a questão do fluxo de caixa que ele coloca aqui da distribuição, a gente trata assim, tá? A gente trata exatamente como a CVM impôs em 2015, né, na carta lá, nem sei o nome. Ofício circular. Ofício circular, exato. Que aí é um pouco mais técnico, não vou entrar no detalhe, mas sim, é o fluxo de caixa do fundo, ou seja, o que vem de caixa a gente é obrigado a distribuir. A gente não faz nada por competência, nenhum fundo, nem no DICRI, nem nos fundos de tijolo. E como é que a gente lineariza, né? Por que a gente acha isso importante? A gente faz isso já há muitos anos. Porque a gente vê isso como uma melhoria de volatilidade desse nosso mercado. Então, assim, na medida em que eu consigo estabilizar o rendimento, a gente acha que a gente consegue melhorar a volatilidade dos nossos fundos, que isso, no fim, vai trazer uma melhora de precificação a longo prazo. Então, a gente sempre tratou isso dessa forma. E como a gente faz isso? A gente usa o mecanismo dos 95%. Então, como eu não sou obrigado a distribuir 100%, eu tenho esse gapzinho de 5%, a gente sempre em momentos positivos, ou seja, momentos de ciclo melhor, ou seja, que está melhorando a renda no tempo, a gente economiza esses 5% e não distribui 95%. E a gente joga isso numa conta gerencial do fundo, onde tem lá resultados acumulados em caixa não distribuídos. E aí, em momentos de volatilidade, onde você tem perda de receita, a gente usa esse caixa para manter a renda estável, tá? Por isso que a gente consegue fazer um rendimento linear, porque a gente tem sempre um colchão ali guardado para instabilidades de mercado. Você pega, por exemplo, durante a pandemia, os nossos fundos, a maioria deles, não vou dizer todos, porque teve alguns que balançaram um pouco, mas o Logística e o Renda Urbana, por exemplo, eles não afetaram em nada as suas distribuições, apesar da receita ter sido afetada. Ou seja, a gente deu
diferimento de locação para muito locatário. Por que não foi afetado? Porque eu usei esse colchão. Então, a gente tem um colchão lá exatamente para momentos de volatilidade, e a gente acha que isso é importante para diminuir vol de distribuição e volatilidade. Obviamente, isso reflete na volatilidade do próprio papel na bolsa, e isso, na nossa visão, traz ganho para o cotista e menor volatilidade do papel. Tá? Então, só sendo específico, porque pouca gente faz assim, a gente faz, então eu vi a pergunta aqui e achei que era importante deixar claro o nosso sistema aqui. E um ponto para esclarecer também é que a lei determina um percentual mínimo, né? Não tem um percentual máximo. Você pode até distribuir acima dos 95%, aí voltando no entendimento da CVM, desde que haja lucro contábil passível de distribuição, para que se faça essa distribuição de rendimentos, né? Acima do 100, né? Então, você pode ultrapassar, desde que haja lucro contábil acumulado passível de distribuição. Perfeito. Então, obrigado pelo complemento. É exatamente isso, tá? E aí, só encerrando aqui, poxa, obrigado a todos, é super bom aqui tentar ajudar o mercado de alguma forma e trazer respostas aos investidores e aos players aqui, em conjunto com todos os stakeholders, vamos dizer assim, né? Estamos todos aqui, auditor, CVM, a Cushman, que faz todo o processo aqui de avaliação de ativos, ou até, entre outras coisas, participa também ativamente do mercado na compra e venda. Então, sempre um prazer aqui, eu como entusiasta desse mercado já de muito tempo, tentando aqui sempre trazer mais informação para o mercado. Estou sempre à disposição. Obrigado. Bom, queria agradecer a todos vocês conjuntamente, né, pelo painel, e também, obviamente, agradecer a todos que nos assistiram, fizeram perguntas, participaram. E aí agora, na sequência, a gente tem outros painéis aí, aproveitem os próximos. Obrigado e bom dia.